Tem um assunto delicioso. Durante 6 meses, uma equipe de pesquisadores visitou 10 cidades catarinenses com raízes germânicas para mapear pratos típicos em 20 estabelecimentos tradicionais. Nascido em Joinville, o projeto acontece no ano do bicentenário da imigração alemã no Brasil. O trabalho gerou um documentário, um livro e um site, que serão lançados hoje na Sociedade Harmonia Lira a partir das 7h30 da noite. Para falar sobre esse projeto, estou muito bem acompanhado aqui pelas idealizadoras que fizeram parte dessa ação tão bacana. A Marisa Toledo e a Helga. Já que o tema a gente está no tema germânico, vou pedir que você fale o sobrenome para a gente para não ter erro. É Helga Titik, mas meu sobrenome tem origem tcheca, não germânica. Não é germânico, viu só? São muitas surpresas, né? Porque vem esses nomes europeus, aqui em Joinville a gente logo acha que já é germânico, né? Enfim, meninas, hoje, hoje à noite vai ter um aperitivo e amanhã vai ter o lançamento oficial do documentário, né? Primeiro eu queria perguntar para a Helga, como é que foi esse trabalho, né? Ali em todas essas cidades, como que iniciou tudo isso? Bem, Marisa e eu tínhamos em conjunto uma inquietação sobre a falta de índices, de dados, né, para que nós pudéssemos mensurar questões culturais, né? Gastronomia é um setor criativo da cultura, né? Então, para chegar na gastronomia, nós ficamos pensando muito, né? Porque nós já fizemos trabalhos a partir de outras atividades culturais, mas a gastronomia é algo que une as pessoas, né? Todo mundo gosta de sentar em volta de uma mesa, de conversar, tomar uma cerveja, degustar um prato gostoso. Falei, não, então vamos pela gastronomia, né? E a nossa ideia era essa, era a partir da gastronomia mostrar que esse processo de fazer um prato, de executar uma receita, né, gera impactos, tanto econômicos como sociais, porque cada vez que você degusta algum ingrediente daquele prato, tem uma cadeia atrás, tem famílias que estão plantando, tem insumos, tem serviços por trás, e era isso que nós queríamos mostrar. Perfeito, né? Inclusive a gente está vendo algumas imagens ali desse trabalho, e agora eu vou perguntar para a Marisa, como é que foi isso, assim, essa abordagem com esses estabelecimentos? Foram pelo menos 2 por cada uma das cidades, é isso, né? Isso, 10 cidades elencadas e 2 pratos por cidade. E além desse trabalho todo de mapeamento da economia criativa, a gente se preocupou muito com a questão do patrimônio imaterial que gira em torno dessas histórias e desses pratos, porque são pratos que, de acordo com a orientação da Helga para a equipe de produtores locais, a pesquisa tinha que girar em torno de pratos que tivessem pelo menos 30 anos de receita. Então, mínimo de 30 anos. A gente encontrou pratos muito mais antigos do que isso, né? E por conta disso, então, mergulhar nessa questão identitária. Por isso, o nome do projeto, Gastronomia Identitária, para fazer esse vínculo, né? Daquilo que é cultural, da nossa comida, daquilo que era da vovó e que nos identifica num território ou como um povo de algum lugar. E aí eu imagino como vocês foram em todos esses lugares, boa parte desses negócios é naquela linha, né? De passa para pai para filho, filho para o neto, é mais ou menos isso, né? Eu acho que 70% foram negócios familiares, né? Alguns começaram como negócios familiares, mas já estavam sendo terceirizados, né? Já, inclusive em Joinville, um restaurante bem tradicional lá do Marreco Recheado, depois de passar por 2 gerações, hoje é terceirizado, né? E também tem, acho que uns dois só que foram solo, né? Em Timbó, nós pegamos um que foi uma iniciativa particular, foram bem poucos, né? A maioria realmente vem de sucessão familiar. E alguma curiosidade legal que vocês gostariam de compartilhar? Assim, tipo algum alimento, por exemplo, que chamou a atenção? Eu imagino que várias. Quantas horas temos? Quanto tempo temos? Pronto. Daria um programa inteiro, né? Eu acho que eu elencaria a questão do recheio alcantarense, que não foi um estabelecimento pesquisado, foi um pesquisador. E logo, então, depois que a gente fez a pesquisa e coletou os dados, a pesquisa estava pronta, o site já estava quase fechado, veio a decisão do Estado de... ele foi transformado em patrimônio cultural e material do Estado. E como é que é esse? Ele é um recheio que eles comem sem rechear. Então, o recheio da galinha ou do marreco, eles têm uma receita específica que se chama recheio alcantarense, porque é de São Pedro de Alcântara. E eles se utilizam daquele recheio. A gente almoçou no restaurante lá e tinha servido, é um bolinho que depois eles cortam em fatias e serve como se fosse uma fatia de
de pão ou de carnes, filezinhos de carne. E aquele lá estava até tostadinho. Olha só. E essa foi uma das receitas mais antigas, porque essa é uma adaptação dos colonos originais, que São Pedro de Alcântara foi a primeira cidade com um processo migratório germânico, né? São Pedro de Alcântara. Então, o que aconteceu? A caça era difícil, a galinha, o pato era difícil, por isso que só o recheio. Né? Aí eles começaram a fazer com os miúdos, fazer o recheio. Então, é uma das receitas mais antigas, porque ela veio realmente do processo de colonização. Uhum. E aqui em Joinville, especificamente, a gente tem 2 pratos, né? Que foram pesquisados. Aqui em Joinville foi o marreco recheado e o leberkäse. Uhum. Que é Cada um com a sua origem ali, né? Isso. E a gente fala tradicionais germânicos porque algumas receitas são tão antigas, não existia Alemanha como a gente conhece hoje. Então, são países de língua alemã, Sim. né? Império Austro-Húngaro, a Prússia, dependendo da época em que a receita nasceu. Então, o germânico aí abarca todo mundo. É alemão, é o suíço, é o austríaco, né? O goulash, por exemplo, né? Ele é bem popular na Alemanha, mas ele é veio da Áustria, né? Veio da Hungria, depois para a Áustria, depois para a Alemanha. Então, tem alguns pratos que eles se difundiram e passaram a ser identitários pelo tempo que eles são degustados em cada Isso que lugar. eu acho fantástico, né? Porque chega aqui no Brasil todas essas origens, todas essas referências e tem uma miscelânea, né? Tem um mix aqui que o Brasil sabe fazer muito bem, né, meninas? Aí entrou uma parte da pesquisa, que foi identificar o que foi adaptado. O que está original e o que foi adaptado. Porque muitos insumos tiveram que ser adaptados, porque nós não temos alguns temperos ou gosto brasileiro, né? Então, Outro clima, então teve algumas adaptações. Por exemplo, o marreco original é pato. A receita original não é marreco. Não é marreco, é pato. Olha só, e aqui é o marreco, né? Nem se fala muito em pato, né? Como o marreco era mais fácil de ser criado, né? Olha só. E para além dessas adaptações, tem toda a questão do passar do tempo, do paladar do brasileiro. Então, o grande lance da pesquisa, ao final, foi coroado com a visita de uma professora doutora, na última visita que a gente fez. Então, a conclusão do projeto foi essa. Essa tradição germânica gerou uma comida teuto-brasileira, né? Que hoje ninguém tem como dizer é exatamente igual, como a quantidade de sal, quantidade de óleo ou gordura que vai no prato, isso se adapta de acordo com épocas e gostos, né? Mesmo porque o porquinho é brasileiro. O porquinho é brasileiro, o marreco é brasileiro. Meninas, eu ficaria aqui o dia inteiro falando com vocês, porque é um assunto que muito me interessa e imagino que interessa muito os nossos telespectadores, mas como o nosso tempo está encerrando, só queria que vocês reforçassem para a galera de casa sobre esse lançamento. Tem essa ação hoje na Harmonia Lira e amanhã no GNC lá no Shopping Garten, né? São 2 eventos. O primeiro evento hoje na Harmonia Lira, às 19h30, com ingresso gratuito. Nós vamos fazer o lançamento do livro, porque foram coletadas histórias, memórias, causos, que gerou um livro de contos. Então, o autor vai estar lá com sessão de autógrafos. Vamos passar o teaser do site, que é o lugar onde está reunido todo o nosso trabalho, dados da economia, os dados, as fotos, o documentário e hoje então a gente também passa um teaser do documentário porque amanhã às 10h30 no cinema do Cine Garten nós vamos passar o documentário na íntegra em primeira mão. Perfeito. Aberto ao público, todo mundo pode chegar lá. Tudo de graça. Oh, maravilha. Meninas, agradeço demais a participação de vocês aqui no programa. Sejam muito bem-vindas. Vou tentar ir hoje, tá? Eu quero muito conferir a ação lá na Lira. Muito obrigado. Obrigada.